Salve, salve, pessoas! Tudo bem com vocês? Beleza? Colombo aqui na área de física. Uma aula rápida para você de eletrodinâmica. Chama! Pessoas, associação de resistores em paralelo. Então, para você que ainda não assistiu, assista a nossa aula de associação de resistores em série, né? Quando eu coloco vários dispositivos, né, que eu vou sempre simbolizar como resistores, na sequência, no mesmo fio. Porém, aquela associação tem um problema porque caso um dispositivo pare de funcionar, todos os outros também vão parar porque interrompe a corrente elétrica. É por isso que o circuito elétrico da sua residência, da sua casa, das indústrias, da maioria dos lugares, vai seguir uma orientação, uma associação que a gente chama de paralelo. Por quê? Vem comigo. Numa associação de resistores em paralelo, a fonte, ó meu cilindrinho, a fonte de tensão, né? Que está aqui ligado nesses terminais, ó. Vamos chamar terminal A, terminal B, ó. AB. A fonte vai alimentar os nossos resistores, e eu coloquei 2 resistores que simbolizam qualquer tipo de dispositivo elétrico. Uma lâmpada, uma TV, uma geladeira. Ao invés de eu ficar fazendo esses desenhos, eu coloco meus resistores. A minha fonte, ela vai alimentar eles da mesma maneira. O legal de você associar, né, os resistores em paralelo é que a DDP da fonte aqui, ó, vai ser dada igualmente para o resistor 1 e igualmente para o resistor 2. Então, ó, ponto A também está aqui, ponto A também está aqui. Do outro lado, na fonte, ponto B, eu liguei o R1 também no ponto B e o R2 também está ligado no ponto B. Ou seja, primeira teoria do nosso circuito, da nossa associação em paralelo, que você não pode esquecer. Vamos deixar aqui, ó, teoria, que você tem que sempre lembrar na hora de resolver a questão. A DDP total da fonte, ela é sempre a mesma para os resistores que estão em paralelo. Eu dei o exemplo de 2. Se eu tiver 10 resistores em paralelo, os 10 vão receber a mesma DDP. Tensão U. Tá. E a corrente? Liga a corrente elétrica. Corrente sai do positivo para chegar no negativo? Então sobe. A corrente que sai aqui da fonte é a nossa corrente I total. Ó que belezinha. E essa corrente I total, quando chega aqui, ó, ela encontra caminhos para poder se dividir. Então, o circuito paralelo, o interessante é que a corrente elétrica, ó, ela vai se dividir, ó, em 2 caminhos ou mais caminhos no meu circuito. Então, enquanto a DDP é sempre a mesma para os dispositivos em paralelo, a corrente elétrica total se divide nesses dispositivos. Então, a corrente I total se dividiu na corrente I1 e na corrente I2. Ó, que belezinha! Então, toda vez que você vê um circuito em paralelo, a corrente elétrica se divide e a DDP é sempre a mesma. Beleza? Tudo bem? Porém, para a gente analisar um circuito, é difícil. É difícil eu olhar para ele dessa forma. Eu gosto de resumir. Eu gosto de pegar esse circuito elétrico e resumir ele em um circuito simples. Ó, eu vou desenhar um circuito simples aqui, ó. Um circuito simples aonde a minha fonte, tô desenhando aqui, ó, a minha fonte que tá aqui embaixo, ó, a fonte. Essa fonte que tá aqui embaixo, ó, que vai dar o nosso U total, ó lá, o nosso U total, ela tá ligada só com esse único resistor. E é um resistor que equivale por todos do circuito. Você lembra como chama ele? É o REC, é o resistor equivalente. Colombo, como é que eu faço para achar o resistor equivalente numa associação em paralelo? Muito fácil. Associação em paralelo, resistor equivalente. Produto pela soma. Produto pela soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Sempre vai encontrar o resistor equivalente? Vou. Pinta ele aqui, ó. Se eu quiser encontrar meu resistor equivalente, pego aqui, ó, produto pela soma com meus resistores do circuito. Mas, Colombo, aqui tem 2.
Tá tudo bem. E se eu tiver 3 em paralelo? Faz o produto pela soma com 2. O resultado faz produto pela soma com o terceiro. Juntou todo mundo, achou o REC. E assim por diante, consequentemente. Agora, tem uma outra maneira de achar o resistor equivalente, que é fazer, né, que o resistor equivalente ao inverso é igual, então vamos lá, o inverso do resistor equivalente é o inverso aqui, ó, ou a soma do inverso dos nossos resistores. Aí você tem que fazer MMC, né, resolver aqui a soma de frações, pode ser que dê um trabalhinho, mas é uma outra maneira da gente resolver. Inclusive, esse produto pela soma sai na demonstração disso aqui, ok? Então você que escolhe, de 2 em 2, produto pela soma, ou o inverso do resistor equivalente ao somatório do inverso dos resistores. Tem um truque, dica, dica. Se eu tiver um circuito elétrico com resistores, ó, vamos imaginar, ó, em paralelo, que são todos iguais. Ó, imagina, ó. Então eu fiz ali, ó, sabe? Eu esbocei aqui, ó, vários resistores em paralelo, vários, eu nem sei quantos eu coloquei aqui, viu, gente? Tem um monte. Vários, só que são todos iguais. Toda vez que os resistores forem iguais e estiverem todos em paralelo, tem um truque. Para eu juntar todo mundo aqui, ó, todo mundo no resistor equivalente, eu não preciso fazer produto pela soma. O REC, quando for assim, é o valor de um resistor dividido pelo N. O que é o N? É o número de resistores que estão em paralelo. Mas isso aqui, para achar o resistor equivalente, é só quando são resistores iguais associados em paralelo. Meus queridos, por que eu estou falando isso? Porque, afinal de contas, o que a gente quer aplicar no circuito? Uri, primeira lei de Ohm. A gente quer relacionar tensão, corrente elétrica e a resistência. Então eu vou aplicar Uri para justamente relacionar essas grandezas. E se eu aplico Uri, primeira lei de Ohm, eu muitas das vezes consigo achar corrente, relação com a resistência, com a DDP, e aí eu também consigo aplicar a potência, né? Conceito de potência elétrica no meu circuito. Potência, que é energia transformada no tempo, que a gente sempre está interessado em saber. Então, se eu quiser saber a potência do meu circuito, vocês lembram como calcula a potência elétrica? Vamos colocar aqui no cantinho. Será que cabe? Cabe. Potência elétrica! Piu! Piu! Ou pi e quadrado vezes a resistência. Ou por. Olha lá, o quadrado sobre a resistência. Então, para eu calcular a potência elétrica, piu, né? São 3 maneiras de eu achar a potência elétrica num circuito. Lembrando que quando eu coloco potência aqui com resistência, muitas das vezes vem chamado lá nos problemas de potência dissipada no resistor. Afinal, o resistor transforma energia elétrica em calor, né? É o resistor que está lá no seu chuveiro elétrico. Beleza? Vou limpar, guarda o nosso resumo aí, que eu já volto para fazer um exemplo. Meus queridos, olha o exemplo que eu coloquei pra gente, bem simples. Peguei uma fonte de 24 volts e liguei em 2 resistores, 6 e 3 ohms, que estão em paralelo. Então eu vou descobrir várias coisas aqui nesse circuito. Primeira coisa, qual que é a corrente elétrica total no circuito e qual é a corrente elétrica em cada resistor. Segunda coisa que eu quero descobrir com vocês aqui é o resistor equivalente. Mas vocês vão perceber que para achar a corrente total tem que achar o resistor equivalente. E a terceira coisa que a gente pode descobrir é a potência. A potência dissipada em cada resistor. Tudo bem? Beleza? Vamos aplicar aí os conceitos? Então, ó, o que eu quero que vocês encontrem? O REC, o resistor equivalente. Para que eu vou achar o REC, Colombo? Para achar depois a corrente total do circuito, tá? Se você entender como a gente vai fazer aqui para encontrar essas duas coisas, já é um grande passo para a interpretação de todo o circuito. Lembrando que eu só coloquei 2 resistores em paralelo. Vem! Quando os resistores estão em paralelo e eu sei aqui, ó, a fonte, gente, a gente precisa lembrar que a tensão
A DDP aqui de 24 volts vai ser a mesma para os 3 ohms e para os 6 ohms. Então vamos sempre lembrar, a tensão é a mesma. Maravilha. Outra coisa que eu preciso lembrar, aqui ó, eu tenho a corrente I total da fonte, I total. E aí aqui eu tenho ó, o U total, a tensão total que está sendo dada para essa associação. Primeira coisa, REC. Vamos lá. Como é que acha o resistor equivalente? O REC. Produto pela soma. 2 resistores em paralelo. Produto pela soma. Ó, REC vai ser 6 vezes 3 e vamos dividir por 6 mais 3. Rapidinho, já achei o REC. Quanto dá o REC? 6 vezes 3 é 18. Então ficou 18 por 9. Quanto é 18 por 9? É 2. O REC é 2. Perceba, pessoas, 2 ohms. Ó, toda vez que eu tenho resistores em paralelo, o resistor equivalente vai ficando cada vez menor. Por quê? Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, o resistor em paralelo, quando associado, é interessante, porque quanto mais eu coloco resistores em paralelo, maior vai sendo a corrente, menor vai sendo a resistência equivalente. Por quê? Uri! Eu vou aplicar Uri, ó. Só que ó o jeito que eu vou usar a primeira lei de Ohm. O total é o R, total. Quem é o resistor total? É o REC, é o equivalente. Olha lá, é o REC vezes o I total, meus queridos. Então, olha que belezinha. O total é 24. O REC é 2. Quanto vai ser o I total? Passa o 2 dividindo 24, gente. Olha lá, ó. 24 por 2 é o I total, que dá 12 amperes. Olha lá, ó. Acabei de achar a corrente elétrica total. Então, sai daqui da fonte, ó, 12 amperes. Esses 12 amperes vão chegar e vão, ó, se dividir. Mas quanto que vai para cima e quanto que vai para baixo? Não se divide igualmente, só se as resistências forem iguais, tudo bem? Nesse caso, ó, como não vai se dividir igualmente, aí eu tenho que fazer Uri separadamente para o 6 e separadamente para o 3. Detalhe, eu só vou fazer Uri porque eu sei a fonte. Os 24 volts, olha lá, ó, são iguais tanto para 6 ohms quanto para 3 ohms. Vamos fazer? Uri. Uri no resistor de 3 ohms. Uri. Ó, U é 24, o resistor é 3 vezes a corrente. Passa 3 dividindo 24, gente. Achei a corrente, ó. E vai dar 8. 8 amperes. Então eu sei, ó, desses 12 amperes, 8 amperes já veio para cá. Quanto que vai para cima? É o restante. É 4 amperes. Quer provar? Quer provar? Vamos, vamos. É só fazer Uri para o resistor de 6. Quer ver, ó? Vou mudar a cor para fazer para o resistor de 6 ohms. U é 24, a resistência é 6 vezes I. Passo 6 dividindo 24. Aí, ó, quanto que dá 24 por 6? É o valor da corrente, que é 4 amperes. Olha lá, ó, provei. 4 mais 8, os 12 amperes. Aí, ó, muito simples, muito simples. Colombo, e se pedisse a potência em cada resistor? Potência em cada resistor? Era só você fazer um pio, ou fazia um pir, ou fazia um pur, com os dados de cada um, né, dos resistores, tensão e corrente em cada resistor. Se pedir a potência total do circuito, basta eu somar a potência de um resistor com a potência do outro resistor. Tudo bem, meus queridos? Bem simples, hein? Associação em paralelo. Tensão se mantém igual, corrente se divide. Beleza? Resistor equivalente, produto pela soma. Valeu? Pessoas, muito thanks. Tchau, obrigado.